Em 28 de maio, o presidente russo Vladimir Putin emitiu o último alerta forte aos americanos e europeus sobre a possível autorização para uso de armas ocidentais contra qualquer território russo. Durante uma reunião de imprensa no Uzbequistão, Putin disse que os representantes da OTAN, especialmente na Europa e em outros lugares, deveriam estar cientes do que estão brincando quando especulam que a possibilidade de ataques com armas de precisão poderá ocorrer em território russo. Putin alertou que os membros da OTAN na Europa estão brincando com fogo ao proporem permitir que a Ucrânia utilize armas ocidentais para atacar as profundezas da Rússia. O líder russo declarou o último alerta ao Ocidente na terça-feira e destacou que usar armas ocidentais poderia desencadear um conflito global, uma terceira guerra. Putin fez os comentários enquanto o Ocidente tenta decidir o que fazer em relação ao avanço das tropas russas na Ucrânia. Putin seguiu o alerta dizendo, abre aspas, a escalada constante que pode levar a consequências graves, e se estas graves consequências ocorrerem na Europa, como os Estados Unidos se comportarão, levando em conta nossa paridade no domínio das armas estratégicas? É difícil dizer. Eles querem um conflito global? Feche aspas, exclamou Putin. Moscou sabe muito bem que a Ucrânia só consegue atacar a Rússia com as armas de longo alcance, contando com a ajuda de satélites, inteligência e militares ocidentais, o que significa que o Ocidente estaria diretamente envolvido nisso. Em um cenário caótico e mudando a sua postura, o presidente Biden, diante de uma grande mudança pressionada pelos seus conselheiros e aliados-chave, autorizou a Ucrânia a conduzir ataques limitados dentro da Rússia com armas de fabricação americana, abrindo o que poderia muito bem ser um novo capítulo na guerra para a Ucrânia. A decisão de Biden parece marcar a primeira vez que um presidente americano permitiu respostas militares limitadas em artilharia, bases de mísseis e centros de comando dentro das fronteiras de um adversário com armas nucleares. Na verdade, não é limitada, e vou explicar para vocês. Não importa se são áreas fronteiriças ou mais no interior russo, Putin destacou que caso qualquer território russo seja atacado com armas ocidentais, haverá consequências graves contra a nação de origem da arma. Funcionários da Casa Branca insistiram, no entanto, que a autorização se estendia apenas ao que caracterizam como atos de autodefesa, para que a Ucrânia pudesse proteger Kharkiv, a sua segunda maior cidade, e as áreas circundantes de mísseis, bombas, planadoras e projéteis de artilharia da Rússia, de apenas além da fronteira. Em um comunicado inédito de um funcionário de Biden, abre aspas, o presidente recentemente instruiu a sua equipe a garantir que a Ucrânia seja capaz de usar armas fornecidas pelos Estados Unidos para fins de contra-ataque na região de Kharkiv, para que a Ucrânia possa reagir contra as forças russas que estão atacando ou se preparando para atacá-los. Feche aspas. O funcionário destacou que a política adotada pelos americanos no que diz respeito à proibição do uso de ATACMS ou outros equipamentos com ataques de longo alcance dentro da Rússia não mudou. Claramente há uma restrição muito grande, mas isso não afasta dois problemas que eu vou destacar aqui. Primeiro, a Ucrânia poderia atacar além das regiões fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk, autorizadas pelos americanos que constantemente realizam ataques dentro da Ucrânia. E segundo, a Rússia poderia retalhar com força total, além de mísseis convencionais, tanto a própria Kiev quanto os Estados Unidos. Embora a Casa Branca tenha considerado a decisão limitada, permitindo aos ucranianos atacarem preventivamente se coletarem provas e preparativos para um grande ataque ou em resposta a uma barragem russa perto de Kharkiv, as implicações são claramente muito mais amplas. Até então, Biden se recusou terminantemente a permitir que a Ucrânia utilize armas fabricadas nos Estados Unidos fora das fronteiras ucranianas, independentemente da provocação, dizendo que qualquer ataque ao território russo corre o risco de violar o seu mandato de evitar a Terceira Guerra Mundial. Os ucranianos não devem usar apenas artilharias de longo alcance ATACMS, terão um desafio ainda maior. Antes de continuar, tenho um recado para você. Já conhece a nossa loja oficial do canal?
São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. Então acesse umapenca.com/área militar. A Ucrânia deve movimentar os sistemas defensivos antiaéreos da região de Chernihiv, Sami e Kharkiv contra barragens e sistemas aéreos russos, saindo e também sobrevoando os oblasts da própria Federação Russa, momento exato de interceptação antes de entrarem na Ucrânia. Mas tendo invertido a sua posição, mesmo em circunstâncias limitadas, Biden ultrapassou claramente uma linha vermelha que ele próprio traçou. E funcionários da administração admitiram que, se a Rússia organizasse outros ataques a partir do seu território, para além de Kharkiv, as restrições do presidente poderiam ser sujeitas a um maior afrouxamento. Toda essa mudança de postura política e militar americana estavam sendo divulgadas por funcionários e autoridades ligadas à administração Biden, mas não havia uma declaração oficial ao público. Na manhã de 31 de maio, os Estados Unidos oficializaram a autorização do uso de armas americanas para atacar a Rússia. O pronunciamento veio do secretário de Estado americano Antony Blinken, que oficializou de uma vez essa postura, dizendo que, abre aspas, a Ucrânia pediu autorização para usar as nossas armas contra as forças russas, no lado russo da fronteira, e o presidente Biden aprovou o uso de nossas armas para esse fim. Feche aspas. Muito pode depender de como os russos reagirão à mudança nos próximos dias e semanas, ou se de fato reagirão. A Rússia avisou que responderá, de formas não especificadas, se os Estados Unidos mudarem de política. Na semana passada, quando ocorreu a notícia de uma mudança iminente, a Rússia realizou exercícios com suas forças nucleares que movimentam e posicionam armas nucleares táticas, no que parecia ser um sinal claro para Washington. É fato que a Rússia jogou repetidamente a carta nuclear nos 27 meses desde que invadiu a Ucrânia, principalmente em outubro de 2022, quando parecia que toda a invasão militar russa à Ucrânia poderia entrar em colapso. O general Mark Milley, então presidente do Estado-Maior Conjunto, falava frequentemente sobre o paradoxo nuclear, segundo o qual quanto mais perto os russos estivessem de perder a Ucrânia, maior seria o perigo nuclear. E parece que esse dia pode estar chegando na visão dos americanos e aliados. A Alemanha e o Reino Unido também oficializaram o fim das restrições do uso de suas armas contra a Rússia. Mas agora a reversão de Biden levanta uma nova questão. Como reagirá a Rússia aos ataques que utilizam armas americanas no seu território? É impossível saber exatamente onde o presidente Vladimir Putin traçará a sua linha vermelha. Não vamos falar da sanidade de Joe Biden, pois está muito além da realidade e não está decidindo nada nos Estados Unidos. No entanto, na mente do líder russo Vladimir Putin, os Estados Unidos são um tipo diferente de rival. E, para os assessores e conselheiros de Joe Biden, a Rússia é um rival instável e imprevisível. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Então peço a sua contribuição, se inscrevendo e ativando as notificações em meu novo canal, Analytics.